não tem, pessoal? Silêncio, sentar cada um dos seus lugares e dar para frente, prestar atenção aqui. Daniel. Achou que era rápido, esconde ele, cara. Na última aula eu passei as questões do trabalho, substitui o teste, e que irão também embasar aí a prova mestral. Portanto, vamos juntos refletir sobre cada uma dessas questões. Qual que é a primeira pergunta aí? Explique o voluntarismo filosófico de Schopenhauer. Voluntarismo. Voluntarismo é uma escola filosófica do século XIX. Surge na Europa. Ela vai destacar o papel da vontade. Segundo ela, o que move o ser humano é uma vontade irracional. Aqui ela está se opondo a uma tradição histórica da filosofia que acreditava ou pensava o ser humano como um animal racional, ou seja, a razão é a nossa essência e é a razão que guia os seres humanos. O iluminismo também no século XVIII, o século antes do século XIX, acreditava que a razão iria nos guiar rumo à liberdade e ao progresso. Que a razão, a ciência e a tecnologia iriam resolver todos os problemas da humanidade. No século XIX surge a escola voluntarista que vai dizer o seguinte: não, o que move o ser humano não é a razão, é uma vontade irracional. São três filósofos que destacam aí ao abordar a vontade como aquilo que move a humanidade. Nós temos o Schopenhauer, o primeiro grande filósofo voluntarista. Temos também o Nietzsche e o Kierkegaard. E para Schopenhauer, essa vontade irracional é uma vontade cega e insaciável. Ou seja, o que nos move é uma vontade cega e insaciável. Nada nem ninguém jamais consegue preencher, suprir ou satisfazer a nossa necessidade, a nossa vontade, os nossos desejos. Nós somos movidos por desejos, por paixões, por instintos, por vontades. Vontades que nada nem ninguém pode satisfazer. Isso nos leva, então, segundo Schopenhauer, ao sofrimento. Sofrimento por quê? Porque nós sofremos enquanto não temos aquilo que tanto desejamos. E essa vontade é tão excomungada que quando a gente alcança e conquista aquilo que a gente desejava, seja aquela coisa ou aquela pessoa, depois que a gente tem, aquilo perde a graça. Aí nós ficamos entediados. Aí vem o tédio. E a vontade se direciona para outra realidade, para outra coisa, para outra pessoa. Então não há solução para isso. O que você pegou aí? Oi? Nada. Você já passou por isso já? Eu não. Já sofreu porque queria alguém? Quando você conquistou aquela pessoa que você tanto queria, você começou a ficar entediado com ela? Ainda não, né? Você é louco? Ainda não, né? Não fiz. Vai passar por isso mais cedo ou mais tarde. Vocês estão jovens. Mais cedo ou mais tarde é aquilo que a gente tanto queria. E vem estamos. Começa a nos entediar. E a gente começa a olhar para a grama do vizinho, ou da vizinha. E aí a tentação começa a surgir, porque essa vontade não se satisfaz. Ela é insaciável. A existência humana, segundo Schopenhauer, é um pêndulo entre o sofrimento de desejar algo que você não tem e o tédio de possuir aquilo que você tem. Você deseja, entedia o tempo inteiro. E o que nós chamamos de felicidade para ele nada mais é do que uma gota no oceano de sofrimento. Viver, existir é sofrer. E aí a gente tem que buscar uma forma de se libertar desse sofrimento. Como? Para ele é possível se libertar desse sofrimento negando essa vontade, anulando ela. Como é que a gente pode anular, superar ou negar essa vontade? Segundo ele, há três formas: através da arte, da filosofia ou da religião. As três podem nos proporcionar o que hoje a psicologia chama de flow, de fluxo. O sujeito, quando ele está ali se manifestando através da sua arte,
ele experimenta essa sensação de flow, ou seja, ele não vê o tempo passar. O mundo parece que deixa de existir. E ele se concentra e goza com aquilo ali enquanto ele está fazendo. Então, aí, a vontade ele cessa e ele entra num estado de êxtase, fazendo aquilo. Na arte, na filosofia, quem busca o conhecimento também experimenta isso. E na religião? A religião tem até técnicas para você experimentar essa negação ou essa superação da vontade. Por exemplo, o budismo, que vai inspirar o Schopenhauer. No budismo você tem a meditação. A meditação nada mais é do que você se concentrar no momento presente. Se desligar do mundo. Se desligar dos seus desejos, das suas vontades, do seu apego às coisas e às pessoas. À medida que você medita, você vai anulando o seu eu, anulando a sua vontade e vai atingindo o nirvana, que é a sua integração com o cosmos, com o universo. E aí você também supera essa vontade e supera junto com a vontade o sofrimento. São as formas de superar para o Schopenhauer. Próxima questão. Explique o conceito de vontade segundo Schopenhauer. Então, a vontade para ele é algo irracional, cego e insaciável, que causa dor e sofrimento. Ele nunca se satisfazia. E a gente tem que tentar superar essas vontades, porque senão a gente vai viver sofrendo. Né? Próxima questão. Explique a vontade de poder segundo Nietzsche. O Nietzsche uma perspectiva diferente do Schopenhauer. Nós somos movidos pela vontade, mas uma vontade de poder ou de potência. Ou seja, uma vontade de viver, de gozar a vida e de se autoafirmar. E essa vontade ela precisa ser satisfeita, porque se ela não for satisfeita, nós diminuímos a nossa energia vital. É ela que aumenta a nossa energia vital. Ela é como a refeição. Se você não comer, o seu corpo começa a definhar. Se você não satisfazer os seus desejos, os seus instintos, as suas vontades, porque eles são vitais, a sua energia vital vai se tornar decadente. Você vai se tornar um fracassado, um sujeito castrado, um sujeito decepado, vamos dizer assim. Né? Então, para o Nietzsche, essa vontade não é igual a Schopenhauer, ela não tem que ser anulada, ela tem que ser satisfeita. E o ideal máximo, ou o exemplo máximo de alguém que satisfaz essa vontade, é o que ele chama de super-homem, né? Que é a próxima questão. Übermensch em alemão. O super-homem é aquele que satisfaz os seus desejos, seus instintos, suas vontades e cria os seus próprios valores. Ele ousa pensar e agir por si mesmo. Não se submetendo aos ditames da religião, da moral, da sociedade, principalmente a moral cristã, que é uma moral que casta, que mutila o ser humano. A moral cristã considera tudo aquilo que é vital, que aumenta a nossa energia, a nossa vontade de viver, considera tudo isso pecado. O sexo é pecado, comer demais, né? Você tem que fazer jejum, não é comer. Avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça, 7 pecados capitais. Só pega avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Né? Tudo isso, a preguiça também é um princípio instintivo fundamental. Por quem tem preguiça? É a lei do menor esforço. Quanto mais você reserva energia, mais energia você terá numa situação de perigo para poder escapar. Quanto mais você se extenua, menos condições você vai ter de escapar numa situação de perigo. Isso vem lá no processo evolutivo, né? Mas a gente não pensava nessa perspectiva, só dizia que tudo isso é vital e todos esses instintos, essas vontades, desejos e paixões devem ser satisfeitos porque ela seria como alimento que nos revigora, que nos dá força e potência de vida. Então o super-homem é aquele que ousa pensar e agir por si mesmo, que não se deixa guiar pela religião, pela moral religiosa, pelos ditames da sociedade. Ele cria os seus próprios valores. Próxima questão. Explique a importância da fé segundo Kierkegaard. Kierkegaard vai falar da importância da fé. É outro voluntarista. O que nos move é uma vontade racional, cega e insaciável. Nada nem ninguém pode nos preencher nessa vida. E aí isso nos leva ao sofrimento. Ele concorda com Schopenhauer.
E como que a gente pode lidar com esse sofrimento? A única forma de lidar com esse sofrimento é através da fé. A fé não vai resolver o sofrimento, porque essa vida é um vale de lágrimas. E a gente está para sofrer mesmo, para se lascar, para se fuder. Mas a fé faz com que a gente atue na esperança de uma outra realidade. Depois dessa vida nós nos encontraremos com Deus e Ele vai preencher todo o vazio da nossa existência e vai nos trazer toda a felicidade plena e o gozo eterno, né? Então a fé nos dá essa esperança de que o sofrimento deste mundo não tem a última palavra. E a existência humana não vai se resumir a esse sofrimento. Depois dessa vida haverá uma outra, muito melhor, onde Deus vai preencher todas as carências humanas. Então por isso que a fé é importante. A fé é importante para lidar com o sofrimento. Ela não vai anular, ou não vai fazer o sofrimento desaparecer, como dizia o Schopenhauer, mas vai fazer com que a gente lide com ele numa perspectiva de um futuro. Um futuro onde esse sofrimento vai acabar, vai ser resolvido por Deus. Próxima questão. Explique o conceito de angústia segundo Kierkegaard. Angústia, segundo Kierkegaard. Angústia é o sentimento que precede a escolha. Toda escolha. Então, antes de fazer qualquer escolha na vida, a gente sempre experimenta angústia. Por quê? Porque a gente sabe que se escolhermos, nós teremos que fazer renúncias. Então, primeiro, a angústia nasce da dúvida. O que escolher? Vocês estão crescendo no ensino médio e devem estar experimentando essa angústia. O que eu vou fazer depois que acabar o terceiro ano? Qual curso? Qual profissão? O que eu vou fazer da minha vida? Gera uma angústia adulta, de não saber o que fazer. E também o medo. O medo de fazer uma escolha errada e depois se arrepender. Mas, segundo o Kierkegaard, qualquer escolha que você fizer, mais cedo ou mais tarde você irá se frustrar, irá se arrepender. E aí, a angústia vem antes da escolha, o desespero vem depois da escolha. Porque depois que você escolhe, passa um tempo, você se percebe frustrado, aí você vai ficar desesperado. Desesperado por quê? Porque você sabe que agora não tem como voltar no tempo e fazer outra escolha. E mesmo se tivesse, qualquer escolha que você fizesse, não iria te preencher de forma plena, porque nesse mundo aqui, nada pode nos realizar, nem Deus. A promessa de Deus também não é para essa vida, é para outra. Então aqui é o vale de lágrimas. Aqui a gente vai ter que aprender a lidar com a dor e o sofrimento da existência. Mas, com a fé, a gente dá um salto na expectativa de que Deus vai nos amparar. Nossa, a história dessa água muito tempo já. Ela sabe no primeiro trimestre. Mas também ela passava. Próxima questão. Próxima questão aí. Professor, posso ouvir? Não dá tempo? Só mais uma.